boa tarde. Nós estamos dando início à sessão, né, do curso Direitos Humanos na Prática Internacional, no dia 24 de outubro de 2023. Eu queria já agradecer a presença de todos e a presença especial do nosso amigo, colega, para todos os momentos difíceis, internacionais e nacionais, Leandro Luiz Viegas. Leandro Viegas é pesquisador associado ao Programa de Saúde Global e Sustentabilidade da Faculdade de Saúde Pública da USP. Atualmente, ele participa do programa de pós-doutorado sobre os processos negociadores do Acordo de Pandemias da OMS e da reforma do Regulamento Sanitário Internacional. É doutor pelo mesmo programa, mestre em Saúde Global e Diplomacia de Saúde pela Escola Nacional de Saúde Pública, Fiocruz, é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, né? Realizou estágio de pesquisa entre 2019 e 2020 na Universidade de York, na Inglaterra, durante seu doutorado sanduíche. Foi ele que nos trouxe a companhia o ano passado do João, né, que o acompanhou nesse estágio, maravilhosa, que inclusive depois a gravação vai estar disponível no site do LIDS, então vocês vão poder assistir. Leandro também é servidor público federal, ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e há quase 25 anos possui ampla experiência em cooperações bilaterais e multilaterais com diversos países, blocos e organizações internacionais. Então, por quase uma década, esteve à frente da divisão de temas multilaterais do Ministério da Saúde, onde manteve estreito relacionamento com a OMS, OPAS, OCDE, e em Genebra ele coordenou a interlocução do governo brasileiro com os estrangeiros e organizações da sociedade civil. Atualmente, além do pós-doc e das atividades no Ministério, atua como secretário executivo do grupo de trabalho sobre o acordo de pandemias e a reforma do RSI, pelo qual tem realizado uma série de reuniões envolvendo governo, academia, sociedade civil e especialistas. Ao longo do último ano, o GT tem produzido uma série de notas técnicas que servem de guia para a participação brasileiras nas negociações em curso no âmbito da OMS. A gente colocou na bibliografia, né, naquela seção do curso que a gente chama de temáticas, né, a seção temática, esses documentos. Então, eu agradeço o privilégio de ter Leandro, vocês viram, tirem todas as dúvidas possíveis de relações, mas acho que é uma pessoa, né, muito querida, está sempre aqui nos colaborando com a gente, e já te agradeço, Leandro, e te passo a palavra para dar início à sua apresentação. Você pode concluir com, como eu já disse, nós temos hoje uma atividade posterior um pouco mais leve de discussão, então queríamos explorar o máximo esse teu conhecimento tão específico e tão necessário da saúde pública, se aproximando com as relações internacionais. Eu acho que é um privilégio ter isso, que poucos cursos, né, em poucos momentos a gente tem essa aproximação para entender como é importante a questão da saúde internacional mesmo, né, das relações internacionais com a saúde, queira ela para a saúde global, como queira o conceito, ou para a saúde internacional. Enfim, as relações internacionais se fazem presentes e estou muito feliz de você estar à frente aí dessa tentativa de termos um tratado ou um documento de regulamento sanitário internacional mais amplo. Então, te entrego aí, fique à vontade. Gente, vamos anotando aí as dúvidas e vamos tal. Tem alguém com o microfone aberto? Eu peço que feche para a gente não
interromper. Leandro, Tá bem. Miriam, muito obrigado. É uma satisfação muito grande estar aqui de volta, né? Participei no ano passado acho que foi a sexta, né, edição do curso de abordagem de direitos humanos na saúde, e foi assim com muita alegria que eu aceitei o seu convite para voltar a discutir essa temática das relações da saúde pública com as relações internacionais, essa convergência, né, que a gente encontra dentro da saúde internacional e dentro da saúde global, que é a temática em que eu me concentro, né, e para a gente tratar com um pouco mais de especificidade a questão das emergências sanitárias globais, né. E esse vai ser um termo talvez genérico que eu vou usar aqui nessa apresentação, porque o termo técnico mais à frente é um termo que está associado ao Regulamento Sanitário Internacional, né. Então, eu vou iniciar a minha apresentação. Espero que todos consigam ver aqui. Opa. Estão conseguindo ver? Sim, está conseguindo. Tá bem. Então, a gente vai falar do Tratado de Pandemias, da relação da OMS com as emergências sanitárias, mas eu vou me concentrar nesse aspecto que na literatura se chama de um mundo em alerta, tá? Que é um conceito do final dos anos 90 e início dos anos 2000, de transformação do paradigma da relação da saúde global com as relações internacionais e com a segurança internacional, né? Então, se cria, a partir dessa nova configuração da saúde global, um aparato de vigilância de emergências sanitárias globais, e o esforço que eu vou fazer aqui é enxergar pela perspectiva dos direitos humanos. A gente tem um contexto da pandemia de Covid-19, em que houve, né, como é sabido, né, amplamente sabido, uma desigualdade no acesso a vacinas e aos dispositivos de resposta, né, como as luvas cirúrgicas, as máscaras, respiradores e outros equipamentos, um elevado número de casos e de óbitos em todo o mundo, né, profundos impactos sociais na questão de emprego, educação e atividades coletivas, entre outros, respostas inconsistentes, né, cada país adotando um tipo de resposta, uma resposta mais intensa, outras respostas mais brandas, e um aparente fracasso da governança global das emergências, que, no caso, estava relacionado ao Regulamento Sanitário Internacional e à própria OMS, como agência do Sistema das Nações Unidas, responsável por gerir emergências sanitárias globais. Mas antes da gente ir tratar especificamente do que diz respeito a esse fracasso da governança global, eu acho que a gente precisa passar por fazer um breve histórico das epidemias, né? Por que a gente se importa realmente no nível institucional com as emergências sanitárias globais? Então, acho que de uma forma muito sintética, a gente pode observar, no período neolítico, essa é uma primeira transformação ecológica de origem antrópica, né, observando os homens, né, do período como os intrusos no mundo que era repleto de micro-organismos. Um segundo momento de transição epidêmica há cerca de 2.500 anos, com o início de guerras e do comércio entre diferentes civilizações. Um terceiro momento das colonizações europeias, né, a conquista da América e o choque epidemiológico, né, a gente tem uma figura aqui do lado dos povos ameríndios que estavam afetados por doenças carreadas pelos europeus que chegaram nas Américas, e mais recentemente um outro período que é o da transição, da globalização da Terra como essa grande aldeia. As epidemias estavam registradas já desde a antiguidade, né? Tucídides faz o primeiro registro em Atenas como uma doença violenta e assassina que dizimou grande parte da população. Ainda, claro, uma crença no contágio não por agentes patológicos, né, que tinha relação
com desequilíbrios no clima e do ambiente, né, esses miasmas que o Hipócrates acreditava ter, um registro no livro de Samuel, no Antigo Testamento, sobre o surto de peste numa aldeia romana e devastações do Oriente e do Ocidente decorrentes dessas doenças, né. Mais para frente, né, com relação à peste, esse horror que se gera pelos mortos, pestilentos e agonizantes, um surgimento dessa imagem do médico da peste, que é esse da figura, né, uma figura, né, que é, no mínimo, assustadora, né, e essa dizimação entre 1/3 e 1/4 da população europeia pela peste negra, muito relacionada pelas rotas marítimas e terrestres da seda, né. Grandes cidades comerciantes, como Gênova e Marselhas, e as zonas populosas, sofrendo uma imensa devastação por conta dessas epidemias, e uma necessidade de explicações sobre essas catástrofes, que acabavam gerando bodes expiatórios, que na época era muito comum colocar sobre os judeus, né? A gente precisa associar alguns elementos também para compreender o impacto das epidemias na sociedade, como a questão da desordem, né, a devastação e sofrimentos gerados pela infecção, a desorganização das autoridades, das estruturas sociais e das mentalidades, muito parecido com o que a gente sofreu com a pandemia de Covid-19, uma apropriação de crenças religiosas pelo poder, os astecas, e a vitória dos deuses europeus sobre os seus deuses, a cura milagrosa pelo simples toque, que estava relacionada aos reis taumaturgos na França e na Inglaterra, e um aspecto muito importante que ainda está relacionado com os esforços de controle de epidemias, e agora, no caso de epidemias, a relevância do comércio e o impacto que qualquer tipo de surto ou epidemia tem sobre os fluxos comerciais entre os países, né? Então, no século XIV, um dos primeiros esforços que a gente observa é a instituição por Veneza de uma intersecção normativa sobre saúde e comércio internacional, que é a quarentena. A gente pode observar aqui na figura de cima um dos lazaretos, né, que era um dos lugares onde eram colocados os doentes. No século XVI, um entreposto criado por Milão, no território suíço, para examinar viajantes, né? Era uma forma de intromissão da soberania alheia, algo que hoje ainda causa muita discussão quando a gente fala de regulamento das emergências, de viajantes e de patógenos. E no século XVIII e XIX, um aumento das reclamações dos estados com marinhas, né, sobre as restrições ao comércio relacionadas às quarentenas, que pareciam abusivas e eram, de alguma medida, em alguma questão, eram medidas extraterritoriais, né? No final do século XIX, há um início de uma institucionalização de medidas para a prevenção conjunta de propagação de certas doenças, e aí começa com acordos bilaterais, mas já para meados do século XIX, você tem um esforço da comunidade internacional, aí, claro, limitada às grandes potências da época, de lançamento de conferências sanitárias internacionais, né, que tentavam, de alguma maneira, criar alguma regulação sobre as quarentenas marítimas e como tanto navios ou pessoas deveriam ser influenciadas pelas decisões tomadas em conjunto. Apesar desse esforço, 6 outras conferências ocorreram ao longo do século XIX, tiveram alcance limitado, porque estavam focadas muito na prevenção da cólera e da peste, sendo que ocorriam outras doenças também, e pela primeira vez, apenas no século XX, já em 1926, na Conferência Sanitária Internacional sobre febre amarela, tifo e varíola, é que se estabelecem os primeiros métodos, né, para o controle dessas infecções, como desinfecção de navios, pessoas, roupas e mercadorias, o isolamento de suspeitos, a quarentena, entre outras medidas, e se instala um novo comportamento que se dizia higienista da luta contra epidemias e educação de populações. A gente tem, a partir desse esforço de institucionalização,
o embrião do que se chama saúde internacional. Nessa apresentação, eu vou colocar um pouco, não uma contraposição, mas a gente tentar esclarecer a diferença de conceitos, né? Porque a saúde internacional geralmente está associada às relações entre estados, né? Enquanto a saúde global envolve outros atores, como filantropias, agentes privados, a academia, que tem incidência sobre as políticas de saúde internacionais, né, mas aí chamadas de saúde global. O que eu quero apontar aqui é que essa primeira institucionalização, ela leva à criação organizações ainda pulverizadas entre os países, né? A gente tem um escritório sanitário em Alexandria, criado em 1831, um escritório internacional de saúde pública em 1907, com sede em Paris, que é a primeira instituição internacional de saúde, a repartição sanitária internacional das repúblicas americanas, que é o que vai gerar a Organização Pan-Americana da Saúde, ou o Escritório Pan-Americano da Saúde, né, que vira depois o braço americano da OMS, e a Organização de Higiene da Sociedade das Nações, em 1920. Com o final da Segunda Guerra Mundial, né, e a série de organizações internacionais que são gestadas a partir do final da guerra, a OMS tem surgimento a partir da Conferência de São Francisco, de 1945, com a Carta de São Francisco assinada em 46, uma comissão técnica preparatória que elabora o embrião da Carta da Constituição da OMS, e a Conferência Internacional de Saúde de 46, que aprova a Constituição da OMS, incorpora a OPAS, como eu coloquei, como um dos 6 braços regionais da OMS, e consolida todas as organizações internacionais existentes desde meados do século XIX. Então, a OMS acaba sendo o fulcro da saúde internacional. E um elemento importante, que aí diz respeito às emergências sanitárias globais, é que a OMS, já a partir de 1951, passa a adotar regulamentos sanitários internacionais, né? Então, um esforço de uniformização das técnicas de enfrentamento das doenças infecciosas, né? Tentando racionalizar os diversos instrumentos internacionais que tratavam de questões sanitárias, uma atualização das medidas de prevenção e controle das moléstias ditas pestilenciais, peste, cólera, tifo exantemático, febre recorrente, varíola. Era esse o escopo do RSI de 1951, e, infelizmente, à época, ele não tinha, o escopo não incorporava infecções suscetíveis de propagação. Esse regulamento sanitário foi atualizado, ele foi reformado em 1969, atualizado em 73 e novamente alterado em 81, porque o que já se percebia à época é que ele não abarcava a amplitude de infecções para as quais se exigia alguma mobilização internacional, né? Então, essa última versão, antes dos anos 90, ela tem uma inovação, que é a imposição para os Estados-membros da obrigação de declaração de doenças abrangidas, que era uma coisa que não existia, né, com um prazo de 24 horas, né, porque era uma maneira de deixar a comunidade internacional ciente de que patógenos estavam circulando nos Estados-membros, né. Ela obrigava a OMS a difundir imediatamente a notícia sobre a existência do surto, mas ele ainda não regulava como os estados poderiam, que medidas os estados deveriam tomar para a sua proteção, né? Então, era Deus nos acuda, cada um por si e todos por ninguém, né? Era a OMS só recebendo informação, retransmitindo a informação, mas ela não tinha nenhuma obrigação de tomar alguma atitude, nem os estados tinham nenhuma proposta de orientação sobre como deveriam atuar. Então, aqui a gente observa algumas das deficiências, né, do RSI 69, né, que é esse que se estendeu até o final dos anos 90, começo
dos anos 2000, né? E uma grande limitação que esse instrumento ainda tinha era com relação à inflexibilidade, com relação aos conhecimentos científicos e técnicas no campo da profilaxia e do tratamento. Ele era estanque. Ele não permitia nenhum tipo de atualização dos protocolos de preparação e resposta para doenças que fossem emergir. Acontece em meados dos anos 70 até mais ou menos os anos 90, que uma percepção de que as doenças crônicas estariam superando as doenças infecciosas como a causa primária de mortalidade, né? Embora o HIV/AIDS estivesse avançando, existia uma percepção na comunidade médica de que o mundo estaria livre das doenças infecciosas e que as crônicas é que realmente representavam algum tipo de problema. Mas em 89, um conjunto de cientistas dos Estados Unidos resolve participar se juntar a uma conferência sobre doenças infecciosas e produzem um relatório que é conhecido como o relatório do IOM, que é sobre infecções emergentes, ameaças microbianas à saúde dos Estados Unidos. O ponto desse relatório era de que os micróbios que eram tidos como entidades geneticamente imutáveis, eles passam a ser compreendidos como entidades capazes de algum tipo de mutação, de adaptação ao seu ambiente, como a gente observou muito fortemente, mais intensamente com o SARS-CoV-2. Ele também aponta uma associação entre patógenos e os fatores ecológicos, como a mudança no uso da terra e crescimento populacional. Apontam os Estados Unidos como em uma condição de vulnerabilidade por conta de ausência de barreiras de imigração e pela conectividade microbiana global, e sugerem um novo conceito que seria o de doenças infecciosas emergentes. Esse é um conceito que vai importar muito daqui para frente e que ele dita as regras da prevenção, preparação e resposta a emergências sanitárias globais dentro da OMS e em outros organismos internacionais, em outros atores internacionais relevantes. E o ponto talvez mais importante é o envolvimento do Departamento de Estado americano e do Departamento de Defesa, que é sensibilizado por esse grupo de cientistas sobre a ameaça à soberania e segurança dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, a OMS passa por uma série de reformas, porque ela é considerada subfinanciada, descentralizada e com poucos recursos humanos. A literatura da época critica a OMS de uma maneira que a desqualificava como um organismo capaz de conduzir a saúde global e, em especial, de lidar com emergências sanitárias globais, né? Então, que avaliava que, no período recente, próximo à década de 80, as contribuições voluntárias, que na literatura a gente chama de marcadas, porque elas são contribuições exclusivas dos doadores para programas específicos, superavam as contribuições regulares que, no orçamento da OMS, podem ser aplicadas a qualquer elemento da agenda estabelecida pelos Estados-membros. O que acontece com as contribuições voluntárias é que você tem uma distorção de prioridades dentro da organização e uma orientação em direção ao que os grandes doadores, que incluíam não só agências privadas e filantropias, mas também grandes estados como os Estados Unidos e alguns países da Europa. Então, isso criava uma distorção, um desbalanço com relação à agenda consensuada nos organismos diretivos da OMS, que são a Assembleia Mundial da Saúde e o Conselho Executivo. Tá? Então, o que se propunha era que a necessidade de novos mecanismos de financiamento, uma associação com o setor privado, e na eleição da Gro Brundtland acontece que a OMS abre suas portas à influência direta de atores não estatais. O que acontece em decorrência desse movimento é que o que se esperava de
de mudar esse desbalanço acaba se aprofundando, porque o setor privado realmente entra com toda a força. Isso tudo para a gente dizer que a OMS acaba sendo, ela sofrendo uma grande influência, não só dos Estados Unidos, como também de outros grandes países like-minded, né, que são os países que têm posições muito parecidas, para que incorporasse dentro de suas políticas a concepção de mundo em alerta. Tá? Porque foi uma concepção criada no seio do Departamento de Estado e do Departamento de Defesa, influenciada pelo relatório do IOM, e que só poderia ser resolvido por uma organização fortalecida no sentido do enfrentamento das emergências globais. Então, essa pressão, ela acaba levando à criação de uma nova divisão dentro da OMS, de doenças emergentes e transmissíveis, e uma proposta de renegociação do RSI em 1969, né? E, evidentemente, aí é uma questão que a gente tem discutido bastante na última década, que é a questão da securitização da saúde, né? O que importa para a saúde pública para a saúde global é o quanto em perigo ou em risco as populações ou os estados se encontram em decorrência dos patógenos, né? E aí isso leva não a uma preocupação com, por exemplo, o fortalecimento da atenção básica, né, da prevenção, mas sim ao fortalecimento de instrumentos de resposta, uma distorção do papel da OMS de promoção da saúde para uma instituição que promove a resposta a qualquer problema de saúde, né? Então isso tem relação com a questão da reforma da OMS, tem relação com a securitização da saúde e relação com essa cooptação da OMS com relação à questão do mundo em alerta, né? Essa que a gente pode chamar também de captura, né? A OMS aprova duas resoluções muito simbólicas, a 4813 e a 487, né? Que a primeira incorporando a linguagem sobre doenças infecciosas novas, emergentes e reemergentes, e a 487 que estabelece as bases para a revisão do RSI, que, claro, estava limitado apenas a 3 doenças, não tinha estratégias atualizadas de vigilância e prevenção e carecia de um aparato de vigilância global de emergência, né? O RSI é uma novela porque, apesar de essas resoluções terem sido aprovadas em meados dos anos 90, as negociações se arrastam por 10 anos, né? Elas não têm como é que eu vou dizer, o tino político que levaria, que daria alguma importância para essa negociação. E isso, só fazendo um parênteses, para a gente associar com o que a gente está enfrentando agora na negociação do acordo de pandemias e da reforma do RSI, é que quando a pandemia é suspensa e, aparentemente, a ameaça, né, de uma pandemia ou de qualquer outro surto desaparece, o interesse político e a percepção do risco também se reduzem, né? Então, a prioridade se desloca dessas negociações e acaba levando a algum tipo de percepção digamos, torta, né, da prioridade. Então, o que acontece com o RSI é que somente após os ataques de antrax em Nova York em 2001 e com surtos de cólera na Índia, com outros surtos de doenças infecciosas emergentes entre peregrinos à Meca, e finalmente com o SARS, que acontece em 2003, é que as autoridades sanitárias realmente se mobilizam para finalizar essas negociações, né? Então, o que acontece a partir do SARS é uma percepção de que nenhum país sozinho vai ter condições de evitar e controlar a disseminação de doença com alto grau de transmissão, como era o SARS, por exemplo, e como a gente venceu agora com a Covid. Então, depois de 10 anos, em 2005, ele é adotado pela 58ª Assembleia Mundial da Saúde, com aplicabilidade imediata. Isso é uma questão que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, que é esse sistema de opt-out, que é um sistema
da Constituição da OMS, que estabelece que o país só não adere se ele se manifestar nesse sentido, porque ele está automaticamente aderido no momento em que ele é parte da OMS. Então, nesse caso, quando foi aprovado o RSI, apenas a Índia e os Estados Unidos pediram um período de graça, que não durou mais de 2 anos, e eles depois eles tiveram que eles automaticamente acataram ao RSI. Ele cria o direito de emergência, né? O RSI a base legal para prevenção, preparação e resposta a emergências, não a pandemias, né? E ele ele tem uma inovação que é o conceito de eventos, né? A gente não está mais tratando de doenças em específico, mas ele abarca doenças e agravos em geral e eventos de origem biológica, química e nuclear intencionais e não intencionais. Tá? O mecanismo mais importante criado pelo RSI são as ESPIs, que são as Emergências de Saúde Pública de Importância Internacional. Esse é o nome técnico das emergências sanitárias globais, né? Ele está relacionado ao artigo 2º do RSI, que é um instrumento de decisão, em que o gestor precisa fazer uma série de perguntas sobre o evento que ele está tratando, e estabelece também a criação de comitês de emergência, que são criados pela diretoria executiva do OMS, a partir de um roster de especialistas que fica instalado na OMS, né? Vários especialistas que estão ali à disposição e que têm a capacidade de gerar recomendações temporárias, e a declaração aí não apareceu, a declaração das ESPIs, né? Nenhuma recomendação do Comitê de Emergência é vinculante ou obrigatória. Eu tenho uma lista aqui das ESPIs que foram declaradas desde 2009, né? A influenza H1N1, o polivírus, que é a única ainda em vigor, que é da poliomielite, ela está em vigor desde 2014. Em 2014, o ebola, em 2016, o surto de Zika, novamente ebola em 2018, 2020, o coronavírus, faltou tirar aqui em vigor, em 2021 a gente teve da monkeypox, e também houve comitês de emergência sem declaração de ESPI, como no caso da MERS, e também de uma outra versão do ebola na República Democrática do Congo. O que a gente vai tratar a partir de agora é sobre a necessidade de um tratado de pandemias, né? Quando eu quis fazer esse panorama de como se estabelece o direito internacional, de direito sanitário internacional, de como se criam as emergências de saúde pública de importância internacional e de como surge essa demanda sobre uma reforma do próprio direito sanitário internacional, do próprio RSI, mas também a necessidade de um acordo político, né, de força política, que fosse capaz de conduzir os países à adoção de medidas contra pandemias em específico. Ele não trata especificamente de ESPIs, mas sim de pandemias, né? Começa, claro, com críticas ao RSI, que não são novas, tá? Porque o RSI passa por uma série de comitês de revisão, né? Então, um dos grandes problemas é a ausência de mecanismos de sanção, né? Como é que faz com um país que não notifica, né? Quando o país demora a notificar, ou quando ele não diz que tem um surto ali dentro. Pela regra internacional hoje em dia, você não pode fazer nada, não pode ter uma invasão, a OMS não pode ir lá obrigar as autoridades, ela não tem o menor poder de fazer qualquer coisa com o Estado afetado por aquele evento. Tá? A ausência de mecanismos de avaliação externa, do cumprimento das obrigações pelos Estados-partes. Hoje, os Estados fazem uma autoavaliação e apresentam essa autoavaliação para a OMS, né? E a gente sabe que a instalação das capacidades básicas, né, do RSI, que é uma exigência do regulamento, é muito baixa, né, os estados têm isso, a baixa adesão, né, que ninguém sabe, ainda não é possível dizer se é por uma resistência dos países ou por falta de condição. Por falta de condição a gente sabe que claro, para países de menor capacidade, menor desenvolvimento, mas tem países também que não têm vontade de fazer isso, tem isso. Né? Tem uma baixa confiança na transparência e na accountability dos Estados-partes, né?
mesmo que ele notifique, será que ele notifica tudo, com toda a transparência, e ele se responsabiliza por tudo? Ele está realmente fazendo o que essas recomendações do Comitê de Emergência orientam, né? Há uma pouca clareza sobre o significado das emergências, a população não entende, né? Inclusive tem essa controvérsia aí no nome em inglês, o conceito é fake, né? Um nome ruim. Houve até artigos aí que sugeriam um novo nome, uma nova maneira de pronunciar, porque existe uma associação com fake news, né? Com inverdades. E no caso da Covid-19, a gente observou um intenso descumprimento das orientações do Comitê de Emergência e da Diretoria Geral, os países querendo adotar medidas por conta própria, restrições que nem o próprio RSI recomenda, e isso tudo sintetizado na ausência de dentes da OMS, né? Quer dizer, na ausência da capacidade da organização de fazer algum tipo de sanção a esses países que não cumprem o RSI, né? Então, as perguntas são, a gente precisa realmente de um novo tratado, existindo um RSI? Aumentaria, por acaso, a adesão dos países se houvesse um novo tratado? Melhoraria o acesso a medicamentos, vacinas e a outros insumos? E serviria aos interesses de quais países? Essa é uma pergunta, são perguntas muito válidas, né? Miriam participou de um artigo que eu escrevi, junto com Deise Ventura, minha orientadora do doutorado, sobre essa perspectiva de direitos humanos para o Tratado de Pandemias, né? A gente questionava, a proposta de se gerar um tratado serviria a quê, né? E a nossa preocupação era, ora, o que aconteceu na pandemia foi uma sucessão de violações ao direito das pessoas, né? Então, a nossa preocupação é que qualquer instrumento, uma convenção, um tratado, ou qualquer outro instrumento internacional, considerasse, né, tivesse como um dos seus princípios a indissociabilidade entre medidas quarentenárias e de proteção social. Não adianta você estabelecer uma quarentena se as pessoas não vão ter condição de comer. Não adianta você estabelecer qualquer tipo de restrição à circulação das pessoas se elas não vão conseguir se tratar, se medicar, ser atendidas no serviço de saúde. Então, isso precisa ter um princípio de onde o tratado deve partir, né? Um avanço na regulação do acesso a tecnologias farmacêuticas, que é uma questão não resolvida nas negociações, a aplicação das flexibilidades ao Acordo TRIPS, pela Declaração de Doha, e também outros mecanismos de promoção do acesso a tecnologias de saúde, o fortalecimento do poder normativo da OMS, né, que é essa possibilidade de investigar os surtos de patógeno com inspeções in situ, né, que é parecido com o sistema da Agência Internacional de Energia Nuclear, que manda peritos para os países verificarem como que os países estão adotando medidas para o uso pacífico, para o controle da energia nuclear, uma reforma no sistema de declarações das SPIs, que é um sistema ainda muito confuso, e a adoção do mecanismo de revisões periódicas universais, inspirado no Conselho de Direitos Humanos, em que você, de alguma maneira, exporia os países à avaliação exporia os países afetados à avaliação de seus pares com relação à sua capacidade de preparação e resposta. Finalmente, eu quero colocar onde nós estamos, né? Talvez eu não tenha abarcado aqui a questão de direitos humanos com muita intensidade, por conta acho que a concentração do meu trabalho, da minha pesquisa, mas nós estamos num momento de reformas na governança global das emergências sanitárias. Concorrentemente, nós temos duas negociações. Uma, que é da reforma do Regulamento Sanitário Internacional, para a qual foi criado um grupo de trabalho sobre as emendas ao Regulamento Sanitário Internacional, e uma outra negociação que acontece no âmbito do órgão intergovernamental de negociação, em inglês IND, que é a proposta de tratado, convenção ou instrumento internacional para prevenção, preparação e resposta a pandemias, que a gente, muito genericamente, tem chamado de pandemias, né? O prazo das duas negociações é a 77ª Assembleia Mundial da Saúde, em maio do ano que vem,
foco que se propôs de início das negociações era na equidade desses instrumentos, né? Então, os desafios de promoção de acesso a tecnologias médicas e uma pressão para a repartição de patógenos, que é o que realmente está pegando agora, porque quando se fala em repartição de patógenos, se espera uma retribuição dos países que têm acesso a material biológico, por exemplo, desenvolvem tecnologias de saúde, como vacinas, e voltam aos países originários desse material biológico, vendendo a preços absurdos e, às vezes, doses muito baixas de vacinas ou medicamentos, e isso precisa ser, de alguma forma, reformado, né? Com relação especificamente ao RSI, as negociações estão praticamente finalizadas, né? Ele, como eu tinha colocado lá atrás, dispensa ratificação, porque ele está associado ao artigo 19 da Constituição do OMS, que é o mecanismo de opt-out, e para a reforma foram apresentadas mais de 300 propostas de emendas, sendo 33 de 66 artigos e 5 de 9 dos seus anexos, né? E surgiram também propostas novas, tendo 6 novos artigos e 2 novos anexos. Para o caso do INB, esses dois últimos anos foram concentrados na negociação de um esboço de linguagem que chegou ao que a gente chama de rascunho zero, e esse rascunho zero agora está na etapa do que a gente chama de texto do Birô. O Birô é composto por 6 países, o Brasil é um dos co-presidentes desse Birô, que vai exigir ainda mais 3 longas rodadas, mas existe um grande problema na negociação desse acordo, que é uma possibilidade, isso ainda não está confirmado, de ele estar sendo amparado sobre o artigo 21 da Constituição do OMS, que exige ratificação por ser uma convenção. Então, isso pode ser problemático, porque normalmente essas ratificações não precisam ser do documento completo, ela pode ser só de partes. Então, criaria uma espécie de assim, quimera, né? Talvez um pedaço aprovado, outro pedaço ainda pendente de ratificação, e no final das contas o objeto, que é você ter um instrumento de regulação das pandemias, ainda não amparado legalmente, né? No Brasil, como a Miriam colocou no início, a gente criou um GT sobre o acordo de pandemias e a reforma do RSI, do qual eu sou secretário executivo, e a nossa intenção é subsidiar tecnicamente os negociadores, né, que têm participado nas reuniões lá na OMS, tanto tem sido mais o Itamaraty, obviamente, mas também o pessoal do Ministério da Saúde. Nós já produzimos 3 notas técnicas, fazemos reuniões regulares, e recentemente nós fizemos uma oficina muito interessante envolvendo representantes do governo com representantes da sociedade civil, uma troca que é bastante incomum nesse tipo de negociação. Só foi vista na negociação da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco, na década de 90, e a gente está tentando promover isso de uma forma regular. Só mais um terceiro elemento que a gente precisa considerar, além dessas negociações, é que, em termos de governança global, foi aprovado agora, em 20 de setembro, no âmbito da Assembleia Geral da ONU, a Declaração Política sobre Prevenção, Preparação e Resposta a Pandemias. E a análise que se faz, que a gente tem observado aí na mídia, na literatura, é que foi uma sucessão de generalidades, ela não cria o compromisso mesmo dos países com relação a esse aspecto da preparação, prevenção e resposta, e está associada a essa síntese da perda do atrativo político e de uma redução da percepção social do risco agora que a pandemia foi suspensa. Então, o que a gente, acho que muito sinteticamente pode dizer é que estamos num momento chave para o enfrentamento das emergências sanitárias globais. Nós temos já um instrumento, que é o RSI, que muito provavelmente, por conta dessas emendas, vai ser fortalecido de uma forma a coletivamente levar os países a se prepararem de uma forma melhor às emergências globais, né? E de um outro lado, você ter muito, aí provavelmente a gente torce muito para que não seja uma negociação fracassada, que o acordo de pandemia seja aprovado também na Assembleia Mundial do ano que vem, e que esse compromisso
com o enfrentamento das pandemias seja renovado pela sua aprovação, né? E que, mesmo que a gente não esteja enfrentando uma pandemia nesse momento, o acordo de pandemias, a proposta dele também é sobre a prevenção e a preparação, né? E isso, no texto, se chama período pré-pandêmico, que eu pessoalmente não gosto muito, né, de usar, mas ele faz sentido num contexto em que as pandemias não são mais possibilidades, na verdade, elas são apenas, elas são já perspectivas concretas, né, de ocorrerem, sobretudo num mundo em que a gente tem desequilíbrios climáticos, uma intensa troca, né, pelas vias aéreas, pelas vias navais, por outras vias entre os países, de pessoas, mercadorias. Então, a gente sabe que isso é um fator de influência, e, claro, também pelas pressões populacionais, inclusive pela intensificação da pobreza, né, levando os indivíduos a avançarem em zonas de mata, em caverna, e tendo contato com animais e patógenos que estão ali momentaneamente quietos, né, mas que têm o potencial para infectar os seres humanos e gerar, de alguma maneira, essas pandemias. Então, era isso que eu queria tratar, e eu espero que tenha sido claro, e se vocês tiverem alguma questão, eu estou aí para responder para vocês. Muito obrigado. Claríssimo. É uma bela apresentação onde se coloca, né, essa importância dessa regulamentação, né, de um direito internacional que acolha, né, esses momentos excepcionais, né, um direito excepcional, vamos assim dizer, dentro da questão. E essa questão dos direitos humanos, eu acredito que você tem abordado indiretamente, mas fica bastante... Na sequência, a gente vai explorar isso, mas eu acho que o que mais nos aproximou foi realmente questões que o filme já colocou para todos. Então, eu acho que a gente pode fazer uma rodada agora, né, que vai de estigma, discriminação, como é que eu trabalho isso, proteção social, acesso realmente à saúde, né, sistemas mais universais de acesso. Já temos o Edson aqui. Edson, você levantou a mão aqui. Não sei se mais alguém quer falar, porque o Leandro vai precisar sair, então vamos concentrar as questões, né? Aqui, não sei, alguém mais quer fazer alguma questão? Boa tarde a todas e todos. Parabéns, Leandro, aí pela excelente apresentação. Eu gostaria só de fazer uma pergunta. O Conselho Nacional de Saúde, ele faz parte aí dessa construção? O Conselho Nacional de Saúde, ele faz parte desses GTs, ele participa aí, assim, desse instrumento, né, que é algo tão importante, como você colocou muito bem, diante aí das mudanças climáticas e todas as intervenções humanas, né, que vem, infelizmente, potencializando a probabilidade das pandemias. E o Conselho Nacional de Saúde, ele participa. Como que está a questão do controle social? Como que está a participação dos segmentos representativos das instâncias de controle social dentro desse processo? Obrigado. Leandro, não sei se você prefere da gente fazer uns blocos, 3 perguntas, que já temos aqui a Mariana, da Mariana e Natália, né? Natália, acho que levantou, desistiu. Então, Mariana.
Então, boa noite, todo mundo. É muito interessante. Eu, infelizmente, não peguei desde o começo, depois vou assistir. Demorei para sair de uma aula em trânsito, peço desculpas. Mas eu queria perguntar o seguinte: no final, agora você traz esse GT, né? E eu queria perguntar, tanto para você como também para a Miriam, se a gente também poderia considerar como uma estratégia de advocacy, que a gente tem discutido em outras partes aqui do nosso curso, né? E eu também fiquei um pouco em dúvida quando você traz essa questão do tratado de pandemias, né, e essa controvérsia, porque aí eu entendi que você traz algumas recomendações para que exista o tratado. E aí, acho que você mencionou, né, a quem serviria o tratado. Eu queria pedir se você puder contar um pouco mais, né? Acho que você estava falando um pouco sobre essa situação da OMS. Enfim, se você puder falar um pouco mais, me interessou bastante. Obrigada. Mais alguém? Então, vamos passar para o Leandro e vão levantando a mão, gente. Natália, eu acho que levantou, mas deve ter sido por ele. Bom, respondendo ao Edson, o nosso GT, aí eu vou falar de duas coisas separadas, tá? O GT foi criado por uma mobilização da Faculdade de Saúde Pública, da USP, né, de onde eu sou egresso, como doutorando, né, que está coordenado pela professora Deise Ventura e pelo Centro de Relações Internacionais da Fiocruz, em saúde da Fiocruz, né, que é coordenado pelo Guto, pelo Luiz Augusto Galvão. E a gente tem um núcleo duro, que tem o diretor do CRIS, né, do centro, que é o Paulo Bus, tem a Luana Bermudes e a Paulinha, que também é uma pessoa da Fiocruz, e a gente forma, digamos assim, o núcleo gestor do GT. Tá? Essa é a composição dura assim, do GT. Mas a gente tem a participação voluntária de especialistas de diversas áreas e diversas instituições, porque ali a gente não está representado institucionalmente, né? Por exemplo, eu sou do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu estou como secretário executivo trabalhando como especialista em saúde global e emergências dentro do GT, né? Então, a gente tem gente de tudo quanto é lugar, não tem uma representatividade, por exemplo, no Ministério da Saúde dentro do GT. Talvez tenha uma pessoa do Ministério da Saúde que se interessa pelo tema e está lá participando conosco, né? Então, do Conselho Nacional de Saúde, não tem ninguém específico trabalhando com a gente lá. Tá? Isso pela parte do GT, ninguém do CNS está trabalhando como membro. A gente chama todas as pessoas que estão associadas ao núcleo duro, elas também são membros do GT, a gente não tem ninguém específico. Por outro lado, a negociação institucionalmente está sendo conduzida pelo Itamaraty, tá? Ministério das Relações Exteriores, e toda a esplanada, né? Incluindo o Ministério da Saúde, Fiocruz, né, associado ao Ministério da Saúde, Ministério da Ciência e Tecnologia, no meu caso, tem Fazenda, Mapa, tudo o que você imaginar. Então, dentro da estrutura do Ministério da Saúde, as consultas internas acontecem para todas as instâncias ali, né? Então, se há algum envolvimento do CNS, e eu acho que assim, a gente pensar na participação social, ela ocorre por dentro do Ministério da Saúde. Tá? Ela não ocorre pelo GT, e eu não vejo, pelo menos nas reuniões em que eu participo, não vejo nenhuma manifestação específica do CNS ou de qualquer outra instância dentro do Ministério da Saúde falando nas reuniões, né? Mas eu não acho, né, que o Ministério dispense a participação do CNS de maneira alguma, entendeu? Até porque o tratado serve às pessoas, né? Então, a preocupação maior é que assim, o tratado realmente reflita os interesses da sociedade, né, as demandas da sociedade. Eu tenho visto muito o departamento de emergências, que é dirigido pelo Márcio Garcia, que é quem trata especificamente dessas negociações.
com várias reuniões internas no Itamaraty, internas do Ministério da Saúde, e consultando muita gente. Então, assim, se não acontece pelo GT, se não acontece dentro do Itamaraty, certamente o CNS está sendo consultado pelo Ministério da Saúde e a posição está sendo levada em consideração. Mariana, em relação ao advocacy, né, a nossa proposta é justamente essa, sendo especialistas, né, e não nos associando às nossas posições institucionais, né, porque eu mesmo, se eu for pensar no que o MCTI pensa com relação à propriedade intelectual, por exemplo, flexibilização de propriedade intelectual, eu tenho um problema com relação às negociações em curso, porque o MCTI tem uma posição de reforço do direito de propriedade intelectual como um instrumento de promoção do desenvolvimento científico-tecnológico. Entendeu? E isso se contrapõe a uma posição de promoção do acesso dentro da OMS, que vai muito na linha da flexibilização de direitos, da institucionalidade da Declaração de Doha, né, sobre as flexibilidades de TRIPS. Então, a gente participa no GT como especialistas, e a nossa intenção de tanto fazer as reuniões como produzir as notas técnicas é de justamente levar essas posições aos negociadores. É por isso que a gente tenta fazer esse aspecto de esclarecimento, que talvez a gente possa ler como advocacy, né, para os negociadores que estão à frente lá na OMS. Né? Então, tecnicamente, as nossas impressões são essas. Elas estão lá. Inclusive, se vocês quiserem entrar, o nosso site é saudeglobal.org, e lá estão as nossas notas técnicas, o nosso trabalho. Ele aqui está no chat. Tá no chat? Legal. É isso mesmo. Então, lá a gente publica com regularidade, eu tenho que fazer um levantamento de literatura e de notícias sobre tudo que acontece com relação a esse processo de reforma da governança das emergências globais, e a gente publica isso lá. Então tem um movimento, sim, de a gente orientar e ser isso, um instrumento de advocacy para essa questão não só do tratado, do acordo específico, mas também para o RCI. E com relação ao tratado, né, ali, acho que assim, quando as negociações começaram, quer dizer, vou voltar atrás um pouquinho. A gente ainda no auge da pandemia, Miriam lembra disso muito bem quando a gente estava produzindo o nosso artigo, né, Miriam? Saíram aqueles 3 grandes relatórios, tá? Que eram relatórios de comissões independentes que propunham mecanismos de reforma para o sistema daquela época, né, que estava gerido apenas pelo RCI, de prevenção, preparação e resposta a pandemias. Né? E vários deles sugeriam caminhos diferentes. Né? Um sugeriu o acordo, que é o que a gente está negociando agora, outros sugeriam que a OMS fosse fortalecida, né, como agência prioritária para questões de saúde global, e outros chegaram a sugerir que isso fosse transposto da OMS para o sistema das Nações Unidas, para dentro da ONU, né, que houvesse um conselho global, conselho de saúde global, e que ele fosse o grande gestor das crises sanitárias globais, entendeu? Mas se a gente for pensar, qual era o contexto de 2021? Era o auge da pandemia, né? Então, a percepção de que a pandemia era um problema estava, assim, na pele do especialista e do gestor, né? A pandemia, no momento, era a prioridade, né? Não importava mais nada, né? Não importava mais nada, a gente tinha que enfrentar de alguma maneira. Quando a pandemia arrefece em 2022, né, vacinas, as pessoas, né, o vírus começa a ficar mais brando, né, você tem automaticamente um movimento assim, de vamos fazer outras coisas. Né? Por exemplo, se o RSI já existe, e se ele automaticamente já está incorporado no regime jurídico dos países e no internacional, para que essa é uma pergunta válida agora, né? Tem se questionado muito isso. Para que criar um regime novo aos auspícios de um acordo internacional que exige ratificação, que é uma mobilização muito
complicada, sobretudo em países como os Estados Unidos, porque quem aprova é o Congresso, e o Congresso americano está totalmente refratário a esse tipo de instrumento. Para que a gente vai lidar com isso se o RSI tem condições de responder? A gente observa esse avanço das negociações do RSI agora, que já estão muito para frente, ele está quase finalizado, justamente por conta disso. Quem mais promove a negociação do RSI são os Estados Unidos. E quem mais emperra a negociação do acordo são os Estados Unidos, entendeu? Criando problemas como, por exemplo, não só na questão de acesso a vacinas, nunca eu falei ali, a gente chama de PABs, né, que é a versão do ABS, da Convenção de Diversidade Biológica para a Saúde, que é acesso a patógenos e repartição de benefícios. Tem uma posição assim muito dura dos países desenvolvidos de dizer que, olha, o centro da negociação é repartição de informação sobre os patógenos e, se puderem, vão compartilhar as tecnologias decorrentes do desenvolvimento científico-tecnológico sobre esses patógenos e qualquer outro material biológico, o que é uma grande distorção do sistema, né? Porque, digamos que o patógeno circule no Brasil só, e aí quem desenvolve é uma fábrica lá no Japão, o que os países desenvolvidos fazem, porque eles têm condição, são acordos de compras prioritárias. Antes do negócio existir, eles já compraram. O que sobra vai para o resto do mundo. E mesmo o país, digamos o Brasil nesse caso, sendo a fonte do material biológico do patógeno, ele vai ficar com o que sobrar, e no preço que a indústria quiser. Né? Isso, por exemplo, a gente tem o regime de referência que a gente tem é o PIP-GM, que é um sistema criado na OMS por conta de uma crise muito similar com relação à influenza. A Indonésia, no começo dos anos 2000, estava dentro da rede de influenza, ela cedeu material biológico e patógeno e versões do vírus para a rede global. Uma empresa australiana desenvolveu uma vacina para o vírus que estava circulando na Indonésia, vendeu para todos os países desenvolvidos as doses que tinha, né, que era capaz de produzir, e chegou na Indonésia, ofereceu um punhadinho de doses a um preço astronômico. O que a Indonésia fez? Ah, é assim? Então a rede não vai mais saber qual é o vírus da influenza que circula no meu país. Isso, para a rede de influenza, é um tiro no pé, porque a rede precisa saber a totalidade dos vírus que estão circulando no planeta. Se um país, sobretudo um país que tem migração de aves, que tem a circulação de H5N1, que era o vírus da época mais complicado, que está hoje aí matando mamífero e ave no mundo inteiro, essa grande pandemia zoonótica, né? Se o país não sabe o que está circulando, quebrou a rede. Né? Então, o que os países desenvolvidos estão tentando fazer é que não se reproduza no acordo o que está acontecendo agora, o que aconteceu no PIP-GM. Né? Então, assim, agora, favorece a quem isso? Com certeza não é os países... meu irmão está saindo. Não é os países em desenvolvimento, são os países desenvolvidos, né? Que são os que detêm a tecnologia, a capacidade de compra, a capacidade de produção. Né? Então, a gente, quando discute o acordo e o RSI e qualquer outro instrumento hoje que vai atender essa governança, a gente precisa ter esses aspectos em mente, assim, a quem o instrumento vai atender, né? Quem ele vai facilitar. Eu preciso só de uma pausa de 5 minutinhos. Eu vou ali despedir do meu irmão e volto. Tá. 1 minutinho, gente. Desculpa. Gente, vamos lá. Vocês não estão me ouvindo? Estamos sim. Estamos, Miriam. Estamos ouvindo, professora. Acho que a Kelly é só que não está ouvindo. Bom, me parece que o Leandro tocou em pontos. Já voltou? Já voltou, Leandro? Não, a gente já tive que pensar.
Então, eu tenho uma pergunta para você. Em que medida a gente pode esperançar de que alguma daqueles pontos tão importantes que colocamos, né, que pensamos juntos, de medidas, não divorciar medidas quarentenárias, de proteção social, em que medida isso pode penetrar no regulamento sanitário internacional? E como é que a gente pode, de fato, aí já uma segunda pergunta, nós estamos aqui com pessoas de várias partes do Brasil e com interesse em direitos humanos, trabalhar um pouco nessa advocacy, né? Porque eu acredito que os projetos de advocacy vão se unindo. Nós tivemos, por exemplo, semana passada, uma apresentação do Fórum da Tuberculose, né? Do Fórum da Tuberculose, tivemos já Fórum Global, né, de Tuberculose, AIDS, então a gente tem assim, uma mobilização de que o que a gente também pode fazer. Então, eu faria essas duas perguntas. Em que medida, com a reforma do Regulamento Sanitário Internacional, a gente consegue que penetre algumas das ideias aportadas nos direitos humanos, considerando que, tecnicamente, esse regulamento está afetado pelo sistema internacional de direitos humanos, né? Pelos direitos internacionais dos direitos humanos, considerando a situação, né, da OMS nesse sistema. E, segundo isso, como é que a gente pode contribuir com esse grupo com advocacies próprias, né, interconectadas? Bom, eu acho que no RSI a coisa seja um pouco mais difícil. O RSI, por natureza, é muito mais voltado para vigilância, né? Ele tem um caráter de vigilância muito mais expressivo do que talvez um caráter assim eu acho que o caráter social mesmo da prevenção, inclusive, né, das emergências, né, preparação. Então, ele não, acho que ele não permite, não vi nas propostas de emenda nada que fosse tão objetivo assim, Miriam, para o RSI. Até agora, eu acho que por essa fase já avançada do RSI, acho muito difícil alguma coisa ser assimilada. Tá? Muito, muito difícil. Mas o acordo ainda está aí, né? Nós temos uma negociação, a próxima etapa da negociação do INB vai de 6 a 7 de novembro. Né? E, por acaso, essa reunião, muito curiosa a reunião nossa aqui de hoje, porque amanhã o Itamaraty está fazendo uma reunião com, não só de governo, mas com entidades do setor privado, da sociedade civil, da academia, uma série de atores aí, uma reunião longuíssima para preparar a posição brasileira para essa reunião do INB de novembro. Então, assim, é um momento muito importante de a gente se colocar postos ali, presentes, né, e dizer o que a gente quer que entre, porque o Itamaraty está sendo muito permeável a essas contribuições e tem levado isso, até pelo Brasil, pelo fato de o Brasil ser um dos co-presidentes do INB, isso tem uma entrada um pouco mais facilitada do que de outros países. A questão são, acho que, as resistências que a gente tem observado nessa negociação, né? A própria resistência do secretariado da OMS, porque esse birô, que é uma mistura dos co-presidentes com o secretariado, que prepara linguagem, preparações e tudo mais. Parecer da linguagem. O INB, qual era a composição híbrida dele, né? O INB, na verdade, assim, a OMS, toda vez que vai colocar uma negociação para o que for, resolução, declaração, e agora para um acordo e tudo mais, ela cria uma espécie de grupo de trabalho, tá? Que eles normalmente chamam de open-ended, né? São grupos abertos à participação dos estados, né? A participação de outras entidades ela é liberada só com algumas condições, tá?
normalmente são a participação dos estados, então o INB é um tipo desses open-ended groups, aí. Ele é um grupo específico, por isso que eles chamam de órgão intergovernamental de negociação. Tá? E ele é conduzido pelo Bureau, que toda negociação tem que ter um Bureau, é tipo o secretariado dessa negociação. É quem consolida os documentos, as posições, quem está lá na negociação mesmo, escrevendo no computador, na tela, assim, é o Bureau que faz isso. Né? Então, o Bureau, atendendo todas as demandas nas últimas rodadas de negociação, em cima do rascunho zero, que foi o documento consolidado, produziu um texto próprio, que a gente chama de texto do Bureau. E é o que vai ser objeto de negociação agora em novembro. O texto está muito ruim. Muito ruim. Ele é muito para o lado dos países desenvolvidos e muito pouco para o lado dos países em desenvolvimento, e a gente está numa briga sem fim para que ele realmente incorpore coisas que sejam válidas, né, para essa temática. Então, se existe uma instância onde a nossa voz pode ser ouvida, hoje eu recomendaria o INB. O INB, a negociação do acordo. Porque é ele onde tudo aquilo que a gente propôs, né, com relação aos direitos humanos, né, para que esse instrumento seja um instrumento de direitos humanos, pode ainda ser incorporado. Então, existe, né, porque um dos princípios das negociações internacionais é que nada está negociado até que tudo esteja negociado. Né? Isso é um mote que a gente leva. Né? Nada está aprovado até que tudo esteja aprovado. Então, o texto está aberto. Até a data da Assembleia Mundial da Saúde de 2024, o texto está aberto. Né? Então, a gente pode fazer o que quiser. Então, por isso, eu recomendo que haja, sim, uma intensa participação nossa. Por exemplo, nessa reunião de amanhã, há vários canais para participação. Pode ser pela Fiocruz, pode ser pelo nosso GT, pode ser por várias ONGs que estão participando também dessas negociações, dessa conversa no Itamaraty, e pode ser mesmo escrevendo direto para o Itamaraty. Né? O Itamaraty está sensível a essas manifestações e eu recomendo muito fortemente que isso chegue até eles e chegue pelos vários canais, Miriam. Isso é muito importante. Eles têm nos ouvido muito. O próprio embaixador Tovar, que é o nosso embaixador em Genebra, que é o chefe da negociação, né? Ele é o co-presidente pelo Brasil. Na reunião que nós fizemos, na oficina que nós fizemos com a sociedade civil, ele disse com todas as letras que ele queria o GT escrevendo linguagem, não era mandando sugestões de ideias, não. Ele queria que a gente escrevesse o texto. Ele pediu para a gente escrever texto. Né? Então, isso é um sinal de muita relevância para o GT, né? Assim, de que a gente realmente está com uma capacidade de incidência em cima dessas negociações muito alta. Né? Então, eu recomendo, sugiro, imploro que a gente aqui, né, eu estou falando você, né, a gente precisa trabalhar para que essas posições cheguem a todas essas instâncias, tá? Para que isso seja incorporado da melhor forma possível, porque é o caminho. E outra, desculpa, eu ia falar uma coisa do RSI, tá, isso bem importante, amanhã também, isso me deu um choque de agenda grande, a TWN, que é aquela Third World Network, de um pessoal de Singapura, muito ligado à questão do acesso, né? Eles estão fazendo um webinar, eu vou colar aqui o link, que vai discutir em específico o RSI. Isso me lembra outra coisa, a questão da equidade é por onde a gente incorpora as nossas preocupações com relação ao Tratado de Direitos Humanos. Então, isso a TWN está como um mote, mas muito forte. Assim, como é que a equidade está sendo observada e está sendo garantida nas emendas do RSI? Vai ser específico do RSI. Tá? Mas a equidade é um princípio, um ponto de partida nosso também para a negociação do acordo. Então, é por aí. Vou procurar aqui o link enquanto a gente conversa. Se você puder, porque o Edson também está perguntando isso. Gente, vocês Sim. veem que depois, ano que vem, que a gente continua, né? Ano que vem, quem sabe, Leandro traga, como Wanda do CEDAPS trouxe, né? Sobre a questão do fórum
da tuberculose, esse passo a passo, que de fato é um projeto. O GT pode ser considerado, a própria pergunta da Mariana, sim, uma proposta de advocacy de alguns valores e incidência política sobre determinadas questões, né? Então, acho bem importante. Leandro, se você quiser continuar, acho que não tem mais perguntas para você, né? Alguém quer fazer mais uma colocação? Que Leandro está num momento especial, a mãe faz aniversário, o irmão... Tá? Então, você fique à vontade. Tá. Eu vou só colocar o link, eu vou realmente precisar sair. Esse link aqui é o do evento da TWN. Então, amanhã, como é que a gente pode, de alguma forma, participar? Eu já fiquei bem animada. Ele tem esse link aí chega lá na inscrição pelo Zoom. Tá? Ele está aberto a qualquer pessoa. Não, mas a reunião amanhã em Brasília, que você disse, para incidências no... Então, você recomenda mandar mensagens e acompanhar pelo site do GT mesmo? No site do GT não vai ter nada. Eu vou estar na reunião, porque é uma reunião presencial com uma transmissão para algumas pessoas que estão cadastradas já online. Mas, estando lá, por exemplo, isso pode ir... eu, na verdade, vou estar como ciência e tecnologia. Se eu não me engano, a Daisy vai participar como representante do GT. Ela estava para confirmar, ela não me disse até agora à tarde, eu não sabia. Eu vou colocar aqui, peraí, o Edson está perguntando. O e-mail, Edson, o GT, se você quiser, deixa eu colocar o e-mail aqui, porque a gente, pelo e-mail, e aí você pede e a gente incorpora o e-mail que vira uma lista de distribuição para nós ali. E aí tem as reuniões, e você pode contribuir com comentários, com subsídios, com o que tiver interesse. Miriam, eu vou... Pergunta, Leandro, quando você mas eu acho que deve ter lá no GT quais são as organizações não governamentais que participam, né? Eu acho que Conectas, eu acho que participa, não tenho certeza, mas se você depois puder enviar, porque também é um canal quando vai se identificar atores-chave para desenvolver linha de vox, principalmente nesse tema que é tão, vamos dizer assim, especialista, né, que envolve uma especialização e uma mobilização internacional. Quando você puder, você pode mandar a lista de organizações, porque eu acho importante, porque as pessoas também podem, né, procurar se mobilizar a partir delas. Sim. Eu vou mandar e você distribui. Eu tenho a lista, ela é aberta, não tem problema nenhum. Manda a lista das pessoas que estão lá e convido a todos para participarem. A gente só quer mais gente colaborando com a gente, porque essas perspectivas, acho que muito particulares de áreas muito especializadas também, elas acabam trazendo para a gente inovações no jeito de pensar, né? A gente, às vezes, está muito centrado numa questão e vem alguém e traz para a gente uma maneira de pensar que modifica a nossa postura de uma maneira que a gente nem não tinha a menor condição de considerar, né? Isso já aconteceu bastante e acho que esse é um processo em que, quanto mais a gente tiver diferentes visões, né, dessa problemática, melhor para a gente. Para a gente conseguir não deixar ninguém de fora, né? A ideia é não deixar ninguém de fora. Isso é um mote do acordo, inclusive, não botar ninguém de fora. Mariana, aqui a questão da juventude, né, Mariana? Desenvolvimento, juventude, impacto dessas pandemias. É um segmento, né, que o Fundo de População e Desenvolvimento trabalhou e trabalha, né,
quer dizer, na juventude eu já vejo alguns atores assim claramente se posicionando, porque afeta diretamente. Mas, Leandro, muito obrigada por essa irmandade, essa colaboração, realmente, e toda boa sorte amanhã por todos nós. Obrigada pelo trabalho, pela disponibilidade, e que a gente consiga continuar seguindo juntos aí. Certo? Obrigado, Miriam. Muito boa sorte também para o grupo. Fico sempre muito contente, como eu já disse. É muito bom estar aqui, poder fazer essa troca, poder conversar com vocês, e a gente segue aí lutando, né? Porque se não lutar, o bicho vem por cima, né? Então, a gente está aí. Obrigada. Um abraço, gente. Tchau. Até a próxima. Tchau, tchau. Queridos, pessoal, eu planejei o seguinte, nós tínhamos planejado, eu acho que é um tema muito denso, né? Mas acho que absolutamente imprescindível da gente conhecer enquanto direitos humanos agora, e a questão internacional, como é que ela se comporta. Eu fiz uma apresentação para vocês muito básica do sistema, né, e da concepção de direitos humanos. Essa apresentação deve levar uns 20, 25 minutos. Então, o que eu estou sugerindo? A gente ir até umas 19h20, fazer um intervalo até 19h30 e ir para os grupos 19h30. O que vocês acham? Ou vocês aguentam ouvir mais um pouquinho, que eu acho que pode ajudar esse um pouco um mapa. Na verdade, nada tão profundo e tão detalhado como ele apresentou, mas não está ótimo. Senão, a gente poderia também, né, ir para os grupos, fazer um intervalo agora e ir para os grupos. Mas, se vocês quiserem ao menos ver essa apresentação, mesmo que rápida, talvez possa ter uma ideia do todo. Bom, vamos lá. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Conseguem ver? Não, né? Não, chegou a entrar, mas saiu. Quase apareceu aqui, mas aí do nada desapareceu mesmo. Isso. Que só não está entrando. Agora. Foi. Foi? Bom, então, a apresentação, basicamente, eu vou retomar um pouco o que a gente vem pensando nesse curso, né? Seu eixo principal, que é Advocacy em Direitos Humanos. Saúde, Oi, Miriam, está te olhando. Oi? Foi? Foi. Tá. Então, retomando o nosso eixo principal, que é Advocacy em Direitos Humanos na Saúde, e uma proposta, uma das questões centrais num plano de advocacy em direitos humanos é a gente concentrar os nossos objetivos e métodos, né, nesses parâmetros éticos, políticos e jurídicos do sistema internacional. Então, hoje, a gente um pouco vai falar sobre esse aspecto, e Leandro já começou introduzindo o papel da OMS, o papel das normas estruturadas da OMS, ou seja,
os aspectos jurídicos, políticos dessa organização para a saúde na questão das epidemias, principalmente. Né? E, então, a intenção hoje aqui é mostrar as diferentes concepções e interconexões dos direitos humanos, lembrando um pouco os textos lá do início da primeira sessão. Estão me ouvindo bem? Sim. Estão me ouvindo? Estamos. Sim. Então, primeiro, lembrar que nós adotamos uma perspectiva histórica crítica que não é exclusivamente jurídica formal dos direitos humanos, mas como esse resultante de diferentes manifestações e ações sociais. Vocês viram que Leandro começa a fazer essa construção histórica para nos introduzir da importância da OMS, das ações sociais e desses processos políticos. Então, esse é um primeiro aspecto. E um segundo aspecto, que o significado de direitos humanos, que esse fluxo se assenta, transcende a ideia de direitos legais. Isso não significa que os direitos, as leis, os regulamentos, como foram mostrados, não devem ser conhecidos. Claro que não. Vocês viram até na advocacy de tuberculose a busca de um parâmetro legal, de leis para orientar e proibir. Veja também que Leandro que disse uma OMS sem dentes, ou seja, uma Organização Mundial da Saúde sem força legal de intervenção. Então, apesar da gente utilizar o significado de direitos humanos, por exemplo, como na primeira aula a gente viu, como um padrão ético universal de agir, sobre a responsabilização de governos e instituições, nós temos também esse aspecto jurídico. Então, hoje, a gente vai apresentar o que a gente chama, na literatura, as principais características dos direitos internacionais dos direitos humanos. Entre eles, ele falou do direito internacional sanitário, ou seja, que basicamente está assentado na produção legislativa da Organização Mundial de Saúde, que é a sua agência do sistema. Tá? A gente vai enfatizar a construção sócio-histórica e jurídica desse direito à saúde como um direito humano. A primeira pergunta que surge na literatura é quando surgem os direitos humanos? Isso não é, gente, uma pergunta apenas retórica. Há uma série de pesquisadores dedicados a entender quando que esse parâmetro ético surge e quando ele se institucionaliza. Tem duas obras aqui que vocês têm acesso, que a gente até essa da Lynn Hunt, ela trabalha numa perspectiva histórica, ligando as questões do desenvolvimento mesmo, as questões morais e éticas dos direitos humanos, traduzida muito na história francesa e americana das primeiras declarações de direitos humanos, a invenção dos direitos humanos praticamente na institucionalização do próprio direito na organização dos novos Estados nacionais. E temos aqui a outra obra, trouxe apenas duas, que é os direitos humanos visto como uma última utopia, do Samuel Moyn, que nos traz o que os direitos humanos, ou os direitos internacionais dos direitos humanos, significa hoje. E aí ele faz um marco dessa institucionalização dos direitos humanos, como nos referimos hoje, nos anos 70. Uma das principais críticas contemporâneas dos direitos humanos se refere à universalidade e neutralidade cultural desses direitos humanos. Eu acho que muitos de vocês aqui ouviram falar, não, isso é coisa dos países ocidentais, dos países ricos, Tem as perspectivas críticas decoloniais e outras perspectivas críticas que dizem, olha, não tem nada a ver conosco,
os acordos internacionais de direitos humanos, as convenções internacionais. Tem também uma literatura que explora isso. Será que os direitos humanos, as suas convenções, elas, de fato, elas não têm nada a ver conosco? Esse livro é muito interessante para quem segue aqui. Eu sei que tem muitos participantes que estão em fase de estudos e tal, que ela faz uma análise dos países latino-americanos e mostram como nós somos protagonistas da ideia de direitos humanos internacionais, né? E ela lembra que, em particular, a elaboração da primeira declaração intergovernamental de direitos, que é a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem, né, foi aprovada 8 meses antes da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Então, que foi adotada pela ONU. Então, ela capta nesse trabalho dela muito, muito interessante que o direito internacional é uma arma dos fracos e que o contexto latino-americano sempre buscou esses direitos humanos internacional a partir da nossa diplomacia, né, das nossas ações, para equilibrar o poder com os Estados Unidos como uma arma dos fracos. Agora, é claro que a gente vê uma série de contradições. Eu disse que o curso aqui, a todo momento, a gente mostra as regras do jogo internacional, as contradições, os paradoxos, as inflexões. Nesse quadro, eu coloquei algumas que a gente está vendo ainda no cenário hoje, né? A gente tem as contradições, por exemplo, do conflito árabe-israelense, que permanece, que nasce num momento histórico bastante complicado. Tivemos as ditaduras, né? Tivemos as independências das colônias portuguesas, as revoluções, né? E um processo de produção de legislação internacional para dar conta disso. Então, por exemplo, temos toda uma construção, antes mesmo da institucionalização dos direitos humanos, como a gente entende hoje, que eu concordo com o Samuel Moim, que vem a partir dos anos 70, mas a construção de um direito humanitário. E aí eu já vou dizendo, o direito internacional humanitário, ele só é aplicado em conflitos armados. Então, se quem está acompanhando os jornais da guerra, né, de conflito atual, israelense, da Ucrânia e outros, eles estão clamando pela aplicação de uma regra própria para ser aplicada em situações de conflito, aonde a questão da saúde central, então, por exemplo, preservar profissionais de saúde, preservar a população civil, preservar equipamentos de saúde, é um pouco a aceitação de que as guerras, né, é uma contradição, de fato, mas tenta dar uma regra própria. Da mesma forma que o Regulamento Sanitário Internacional ele é acionado em situações próprias, em eventos próprios, o direito internacional humanitário é. E os direitos humanos, de fato, são pensados para reger todas as situações. Mas, infelizmente, nós temos contradições na própria interpretação da construção desses direitos. Por exemplo, em plena o Tribunal Europeu, em plena vigência dos direitos humanos de dar, e considerou adequado que os Estados pudessem deter requerentes de asilo por até 18 meses sem garantia de representação legal e com apenas um direito muito tênue de apelar. Ora, então, ao mesmo tempo que há um avanço nos direitos humanos, há contradições internas sobre isso. Vamos ver, por exemplo, a Convenção sobre Genocídio de 1948, sobre o impacto, né, das questões nazistas e fascistas da Segunda Guerra,
E só vamos ver uma criação de um Tribunal Penal Internacional, né, com estatuto em 1998. Então, tem sempre, né, esse delay, né, esse tempo de levar. Vemos uma declaração de proteção contra a tortura em 1975, no auge das ditaduras, né, e uma convenção internacional contra a proteção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanas e degradantes, mesmo fora de situações de conflito, somente em 1984. E o Brasil só adotou essa convenção em 1992. É um pouco a dificuldade que Leandro mostra desses acordos serem assinados pelos diferentes países. Temos também a ideia de 1948, e depois, em 1970, ela permanece, de que os direitos humanos, na verdade, não precisariam ter uma estrutura internacional legislativa, ou seja, o direito internacional dos direitos humanos, como conteúdo jurídico, instrumento, ele era pouco visualizado nessa época, nos anos 70. Por isso que Hannah Arendt, que é uma filósofa política da maior importância, que viveu, né, situações... ela é uma judia alemã, né, e consegue sair viva na Segunda Guerra, ir para os Estados Unidos. Então, ela tem uma história... Ao falar sobre os direitos humanos, ela diz: se as leis do seu país não estavam à altura das demandas dos direitos do homem, ela ainda chama direitos do homem, era esperado que você as mudasse pela legislação através da ação revolucionária. Então, de fato, tinha-se a ideia de que era apenas um parâmetro ético a ser seguido e cada um de nós deveríamos nos mobilizar internamente para alcançar esse parâmetro ético. Foi um pouco que nos direcionou no Brasil no momento da ditadura, e daí toda uma luta de constitucionalização de direitos fundamentais que a gente vê em toda a América Latina e todos os países que sofreram, né, ditaduras e tal. Ou seja, eu quero garantir direitos humanos na minha própria legislação, para que internamente eu tenha garantias a mais. Então, hoje a gente tem uma linguagem que vocês vão ver, técnica, que nós temos direitos humanos e direitos fundamentais. E toda a nossa discussão interna gira em torno da constitucionalidade, ou seja, a Constituição Federal se torna um instrumento indispensável ao uso estratégico do direito, né? E dos direitos como instrumento de transformação social, legitima a litigância, movimentos sociais na política, aplicação imediata dos direitos humanos. Eu lembro que, em 88, por exemplo, a Constituição admitiu que qualquer tratado de direitos humanos não necessariamente, para ter aplicação interna, precisaria ser ratificado formalmente pelo Brasil. Essa concepção de tudo que está vigente, vocês veem que nós fomos assinando os acordos, as convenções internacionais só nos anos 90, só depois da Constituição. E aí, o Supremo Tribunal, à época, se pronunciou, a pedido, obviamente, de um grupo que entendia que não, que as convenções, mesmo as convenções internacionais de direitos humanos, elas não podem entrar com aplicação imediata no país sem, vamos assim dizer, a aceitação do poder legislativo e tal. Porém, elas terão, sim, um status normativo muito alto na concepção hierárquica, né, das leis, considerando a Constituição como a maior. Isso foi uma divisão e uma advocacy grande de muitos internacionalistas que acham importante isso.
Gente, eu não estou vendo vocês, então eu vi que se alguém levantou a mão, pode me interromper, tá? Eu não consigo ver vocês e apresentar. Então, deixa eu ver aqui. É que eu tenho que permitir que as pessoas... Vocês continuam me vendo? Vendo a apresentação? Sim. Sim. Bom, então, dito isso, nós vamos ver que há diferentes propostas para a reconstrução dos direitos humanos, tá? Para que ela seja verdadeiramente multicultural, inclusiva e profundamente política. Nós temos, sim, um conteúdo jurídico forte, o direito internacional defende esse conteúdo forte, mas temos algumas concepções que a gente trabalha. Uma delas, vocês já tiveram contato, que é a do Herrera Flores, que pensa os direitos humanos numa racionalidade de resistência. Ou seja, é um multiculturalismo crítico, né, que ele vê que essa visão dos direitos humanos ela é complexa, tem múltiplas vozes, então não seria como passar de uma concepção representativa do mundo a uma concepção democrática que prima por essa participação em decisões coletivas. Ou seja, ele acredita, de fato, que uma racionalidade que não nega que é possível chegar a essa síntese universal das diferentes opções relativas aos direitos humanos. Então, ele reconhece que ainda é um instrumento válido para as especificidades. Outro crítico, bastante conhecido até da saúde, que é o Boaventura dos Santos, ele já coloca que a gente pode conviver com isso numa hermenêutica da suspeita. Ou seja, o que ele chama isso? Essa ideia de sofrimento evitável, a existência de uma desvantagem sistemática e oportunidades desiguais para uma vida boa, legitimam ações e lutas frente em prol à efetividade dos direitos humanos. Ou seja, a linguagem dos direitos humanos, ela pode, na sua aplicação, ser contraditória e paradoxal, porém, ela reúne elementos importantes para orientar essa luta sobre déficits de direitos e limitações e fragilidades. Ou seja, eu reconheço que tem fragilidades, mas eu reconheço também que é um instrumento válido e, por exemplo, na apresentação de Vera Paiva, ela mostrou como ele pode ser um instrumento, um referencial também epistemológico para orientar ações independente do seu conteúdo ou da sua efetividade jurídica propriamente. Então, ele resume, o Boaventura, que os direitos humanos seriam um roteiro emancipatório, não é? É um pouco o que se pede. Não há só uma visão jurídica dos direitos humanos. Ele, de fato, é um roteiro emancipatório que consiste em transformar essa conceitualização, e ele brinca de um localismo globalizado num projeto cosmopolita, porque ele está dialogando com essas críticas, né, da globalização dos direitos humanos e dos países periféricos. O encontro dos direitos humanos na saúde, ele acontece já na Declaração dos Direitos Humanos, aparece assistência médica como um direito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é criada a Organização Mundial da Saúde no mesmo ano, e essa linguagem progressiva e emancipadora vem servindo como estratégia política da Guerra Fria, né? E agora a gente tem que reinventar essa linguagem a partir, né, da não existência mais dessa Guerra Fria, mas de outros cenários que nos apresentam dos direitos humanos. Propriamente, os direitos humanos e o acesso à saúde, a gente também tem uma cronologia aqui bastante consensual entre os pesquisadores, que, por exemplo, a Declaração de Almata, ela é um marco para a gente pensar o acesso à saúde como um direito, né? Não só assistência médica, como vinha sendo construída lá em 48, mas algo mais amplo, uma saúde para todos. Então, é o primeiro momento que se amplia a ideia de direito à saúde em Almata.
Em seguida, a gente vê uma convergência entre vários movimentos e várias agências, do movimento de HIV e AIDS, que vocês viram no filme, de saúde, direitos reprodutivos e sexuais, que são as conferências de Cairo, Pequim, que mostram, né, a ideia de direitos humanos para alavancar planos governamentais e muito ancorados na ideia de saúde, por exemplo, a ideia de saúde sexual e reprodutiva, né, e direitos reprodutivos, vem fortalecer essas questões, inclusive do acesso à saúde. O movimento global para o acesso ao tratamento de HIV é um outro movimento que nos traz o que o Leandro falou hoje, de considerarmos numa importância de ser incorporado nos tratados da OMS ou nas regulamentações, como que eu lido com esse acesso ao tratamento. Né? No filme, vocês viram que tem um embrião disso, que é a briga do Garo Montagnier a respeito de uma patente. Então, essa luta ela se repercute a partir de 2003, em movimentos de advocacy de saúde global, direitos humanos, justiça internacional, mas de uma inovação que é feita na estrutura do sistema de direitos humanos, que é criada uma relatoria especial de saúde. No direito internacional, a gente trabalha muito com a ideia de soft law, de lei macia e lei dura. Ou seja, a soft law e a hard law seria aquela que os países estão obrigados a se comprometeram formalmente. E a outra é aqueles movimentos, e o exemplo do GT, o exemplo que o Leandro deu que está acontecendo, não, olha, no regulamento não vai rolar, mas no acordo pode rolar, né, algum avanço. São essas relatorias especiais. Foi criada a relatoria especial, né, no ano de 2002, e com essa relatoria especial de saúde, tivemos alguns representantes, foram sendo criadas novos argumentos, né, e construções, né, de discursos da saúde como elemento e do acesso. Então, hoje nós temos um sistema internacional e global que dispõe de mecanismos e instrumentos de monitoramento e garantia dos direitos das pessoas frente a esses estados. Né? Uma coisa importante é que no sistema de direitos humanos nós temos só dois atores principais. As pessoas humanas, nós, enquanto individualmente, como sujeitos de direito, podendo agir contra seus próprios países, né, ou qualquer outro que viole o direito fundamental. Então, se o país vizinho viola, eu tenho o direito de reclamar como pessoa física. Tá? Quem está sempre do outro lado, né, o outro sujeito, é sempre um Estado nacional, porque o sistema foi pensado como um sistema interestatal, isso é importante, então, para lidar, por exemplo, com a ganância da indústria farmacêutica, ou de como o Leandro colocou, né, das questões de pesquisa e tal, o recurso que os direitos humanos têm é de obrigar os países a intervirem nessa situação no plano nacional e no plano internacional. Então, assinarem acordos internacionais no sentido dessa proteção. Nós não temos formas de monitoramento e responsabilização fora dos estados nacionais. Temos constrangimentos, tá? Então, gente, passando aqui, que é o mais rápido, eu queria mostrar para vocês um pouco a estrutura internacional e parar por aqui, para a gente ter nossos 10 minutinhos de tal, do como hoje estão, né, as questões, as mudanças que estão ocorrendo. A gente tem aqui onde nasce um pouco isso, que é um Conselho de Segurança. E vimos já, só essa semana, o déficit que o Conselho de Segurança tem em adotar uma posição de veto, ou seja, o país, primeiro, reduz o número de países que pertencem a esse Conselho de Segurança
e o mecanismo do veto impede ações do sistema simplesmente porque um país, né, não aceitou. Então, a gente tem todas essas questões, temos as conferências internacionais, temos fundos, temos o Alto Comissariado como secretariado, temos o Conselho de Direitos Humanos, que foi uma mudança em 2007, pensando exatamente nessa ampliação, e um que é muito importante para a gente em 2007 foi a aceitação de organizações não governamentais, né, que já participavam indiretamente dos trabalhos com status consultivo. Então, nós temos algumas organizações não governamentais brasileiras, por exemplo, a Conectas, que tem sede em São Paulo, é uma delas, e outras, muitas, de mulheres e tal, que se candidatam para participar dessas reuniões com status consultivo. Isso é considerado um avanço na participação social e representatividade nesse mecanismo. Nós vamos ter esses mecanismos que nós chamamos soft e vamos ter mecanismos hards, que são os mecanismos convencionais, ou seja, quando eu assino uma convenção, eu estou obrigada a apresentar relatórios e sofro penalidades por uma série de questões que eu possa cometer de violação. Um exemplo desse é o caso Aline Pimentel, de mortalidade materna, que nós conseguimos aqui uma condenação no CEDAW, né, no Comitê de Monitoramento do Tratado da Convenção das Mulheres, dos Direitos das Mulheres, com esse reconhecimento de que a morte materna evitável é uma violação de direitos humanos. Então, vocês veem que nós temos, então, diferentes mecanismos, soft law, para fazer. Por exemplo, o Leandro colocou a intenção inicial da OMS adotar, por exemplo, o que está aqui do lado, revisão periódica universal. O que é isso? É um mecanismo não convencional, mas é o interesse dos países apresentar o que fizeram de direitos humanos periodicamente. E tem uma apresentação de relatórios sombras, como a gente chama, relatórios de organizações não governamentais abertos. Então, é um local aberto para que a gente fale. O Brasil sempre leva e envia representações importantes em relação a isso. Então, esse é um sistema aonde a OMS fica aqui. Temos outros, né? A Organização Internacional do Trabalho, a Unesco, o Acnur e outros. E aí, eu vou passar, já lá na frente, para a estrutura do sistema interamericano, né? Que é menor, mas tem também se ampliado bem. Nós temos uma Comissão Interamericana de Direitos Humanos e temos uma comissão que pode levar a análise e a recepção na Corte Interamericana. Ou seja, se eu quero reclamar, eu não reclamo diretamente à Corte, mas eu sempre tenho a comissão com seus membros que analisa e vê e admite ou não o caso de denúncia. É um sistema muito interessante, do qual a gente também já tem várias condenações no Brasil, uma delas, o caso de saúde mental, que a gente vai ver numa das nossas sessões aqui, que é o caso da Miriam Ximenes. Quem trabalha na área de saúde mental sabe como foi importante essa decisão. Então, assim, temos duas decisões que envolveram todo um trabalho de organizações não governamentais e em torno desse sistema internacional. Tá? Eu vou deixar essa apresentação, né, para a gente depois pensar. Eu não quero me estender, mas eu queria apenas mostrar esse mapa de possibilidades da gente caminhar. Então, o que eu recomendo? A gente olhar esse mapa, que eu vou, essa apresentação do Leandro e tal, e começar uma
um trabalho mesmo, vamos assim dizer, de cartografia de como, né? Será que eu devo ou não incluir no meu plano de advocacy algum braço internacional? Como fazer isso, né? A gente faz muito isso por associações e tal. E ver como, o importante que eu queria da ideia é que os direitos humanos é uma construção de consensos, viu? Sobrepostos em diferentes momentos, de produzir argumentos. Então, você vê que ele nasce como assistência médica e ele vai se fortalecendo com uma ideia de uma saúde, né, melhor, né? Sim, as apresentações são todas disponibilizadas, como também a gravação lá na seção aonde a gente coloca a ementa, né, da temática, né, na seção temática, tá? Então, gente, eu não sei, eu não abriria para perguntas, eu abriria para a gente voltar, ter uns 10 minutinhos para entrar nas salas. Edson, o link do filme já está lá, disposto na própria atividade, mas lá na sala a gente pode rever, né, porque o filme era um exercício para fazer. Então, gente, daqui a 10 minutos, eu hoje vou estar na sala 1, né? Não sei, eu acho que as pessoas podem colocar aqui, quem não tiver o acesso para entrar direto na sala para sem permissão, eu vou tentar, tá? E eu vou ficar coordenando a sala 1 hoje, que o Renato não conseguiu chegar a tempo para essa coordenação. Então, eu vou passar menos nas outras salas e ficar concentrada na sala 1, mas eu estou aqui atenta para abrir a questão. Todos têm os links das salas ou precisa que a gente coloque aqui? Acho bom colocar, né? Alguém do apoio aí pode colocar? Tá? Vocês receberam o link pela agenda Google, né? Era bom. Então, eu vou encerrar a gravação aqui.